Nós vamos falar sobre o tema migrações. E as migrações, elas são classificadas em 5 principais tipos, tá? Isso as migrações que acontecem dentro do país, as migrações internas, tá? Então, a migração interna é aquela que envolve deslocamento de pessoas dentro de um mesmo território, tá? Entre regiões, entre estados, entre municípios. Então, a pessoa sai do Nordeste e vem aqui para o Sudeste. Sai lá do Ceará e vem morar em São Paulo. É uma migração, tá? Migração sazonal é o deslocamento temporário de pessoas. Então, acontece muito aqui na nossa região com os nordestinos que vêm trabalhar na safra da cana. Então, eles vêm, ficam aqui 6 meses, juntam dinheiro e depois voltam para a terra deles com o dinheiro para ficar mais 6 meses, tá? Então, o sazonal é por um tempo, por uma estação, ok? A migração pendular é o deslocamento diário das pessoas entre cidades, principalmente, para que elas possam trabalhar, estudar, tá? Acontece muito na Grande São Paulo, nas regiões metropolitanas. Por exemplo, a pessoa mora em Guarulhos, mas ela vai trabalhar em São Caetano do Sul, que é uma cidade nas proximidades. Ou ela mora em Diadema e todo dia vai trabalhar no município de São Paulo. Então, isso é migração pendular, ok? A migração de retorno é quando a pessoa migra para um lugar, fica lá um bom tempo, anos, e depois ela volta definitivamente para sua terra de origem, geralmente para sua terra natal. Tem acontecido muito envolvendo o Sudeste e o Nordeste. Então, as pessoas que migraram aqui para São Paulo na década de 70, muitas estão voltando para o Nordeste definitivamente. Estão deixando a vida aqui em São Paulo e voltando, indo de volta de retorno para o Nordeste, tá? Porque às vezes ficou desempregado aqui, ou por conta da violência, do alto custo, entre outros motivos. E o último tipo que nós vamos ver é o êxodo rural. O êxodo rural é quando os moradores da zona rural, os trabalhadores rurais deixam o campo e vão para as cidades, tá? Vão para as cidades de forma definitiva buscar emprego, moradia, trabalho, tá? Porque geralmente eles perdem a sua moradia no campo ou o seu trabalho. Bom, nesse mapa aqui, nós vamos ver as rotas de migração, né, os percursos em épocas diferentes. Então, entre 1950 e 1970, que é esse primeiro mapa aqui, dá para a gente ver um grande fluxo saindo do Nordeste e vindo aqui para a região Sudeste, tá? É o grosso da seta, vindo do Nordeste, chegando aqui em São Paulo, e saindo da região Sul, se dirigindo para Rondônia, um grande fluxo do Nordeste para a região Norte, estados do Pará e do Amazonas, tá? Depois, entre os anos 1970 e 1990, esse fluxo aqui, ó, ele já ficou mais variado. Então, nós temos aqui, continuamos tendo um grande fluxo do Nordeste para o Sudeste, mas também para o Sul, tá? Para outros estados do Sudeste, como Espírito Santo, que não aparece aqui nesse mapa, agora tem um fluxo saindo do Espírito Santo e indo para o Mato Grosso. Então, esse fluxo ficou mais diversificado. As pessoas começaram a circular mais pelo território brasileiro. Isso se deve, principalmente, pela ampliação e construção de rodovias, que possibilitaram que ônibus, caminhões, carros circulassem melhor, com maior segurança dentro do país. E esse mapa aqui da migração na década de 90, que já mudou bastante, notem que as setas estão mais pequenininhas, ele vai nos mostrar que aumentou a migração entre estados de uma mesma região. É a migração intrarregional que nós chamamos, tá? E esse último aqui, dos anos 2000 até 2010, aqui nós vamos ter um fluxo mostrando migração de retorno. Então, as pessoas saindo de São Paulo e voltando para o Nordeste. Continua a gente vindo do Nordeste para São Paulo, mas agora, ó, tem a migração de retorno. Temos também uma migração aqui, ó, entre São Paulo e Minas Gerais, e é uma migração sazonal, tá? De gente que vai e vem, então não fica definitivo.
O mesmo acontece aqui entre o Piauí e Sergipe, entre o Amazonas e o Pará, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre a influência indígena na cultura brasileira de forma geral. Então, os índios influenciaram muito o que nós vivemos hoje em dia no nosso cotidiano, como, por exemplo, a língua falada, o nosso português, que incorporou muitas palavras indígenas, por exemplo, nomes, não só de pessoas, mas também nomes de cidades, de bairros, de monumentos, nomes de animais, nomes de plantas. Então, o nosso português, apesar dele derivar do português europeu, falado em Portugal, ele tem muitas palavras de origem indígena, tá? Alguns exemplos aqui de nomes: Tainá, Jandira, cidades: Pirassununga, Itaboraí, Curitiba. Nomes de animais: Araponga, que é uma ave, a capivara, que é um mamífero. Nome de plantas: o babaçu, que é uma palmeira, a caatinga, que é um bioma lá no Nordeste brasileiro, bom? Eles influenciaram muito também a nossa culinária. Aqui nós temos a famosa tapioca, que já era feita antes dos portugueses aqui chegarem, tá? É a farinha de mandioca assada aqui na folha de bananeira. Claro que hoje nós usamos a frigideira, a gente não rala a mandioca, a gente compra a mandioca já processada, a farinha de tapioca já processada, mas é um hábito que já vem de séculos. Aqui nós temos um prato muito famoso, principalmente no Pará, que é o tacacá, que é esse caldo de peixe com folha de mandioca e camarões, tá? Também de origem indígena, peixe assado e a mandioca, que era a base da alimentação dos índios, ok? E dela eles faziam vários preparados, como a farinha, como a tapioca, tá bom? Nesse mapinha, pessoal, eu quero que vocês observem comigo a distribuição dos indígenas no Brasil atualmente, na última década. Esse mapa foi feito com base em dados do último censo do IBGE de 2010. Existiam milhares de etnias indígenas no Brasil antes da chegada dos portugueses. Existiam milhões de índios espalhados no nosso território. Porém, eles foram dizimados pela doença, pelos confrontos com os portugueses, morreram de exaustão, tá? Hoje, segundo dados do IBGE, o que nós temos? Cerca de 900 mil índios em todo o território brasileiro, divididos em 305 etnias, tá? O que nós chamamos popularmente de tribo, falando cerca de 274 línguas e dialetos. As maiores etnias são a ticuna, que fica no estado do Amazonas principalmente, etnias Guarani, Kaiowá e Terena, concentrados no estado do Mato Grosso do Sul, a etnia Mucuxi, em Roraima, tá? E a etnia própria aqui da região sul do Brasil, a Caegangue, ok? Eles se concentram nessas regiões que eu coloquei para vocês. Notem aqui a distribuição desses indígenas por todo o país. Na legenda dá para a gente ver certinho. Os círculos marrom mais escuro são os locais que têm maior número de indígenas, tá bom? Então dá para a gente perceber que o maior número dos indígenas estão nas regiões centro-oeste e norte do país. Porém, em todas as regiões brasileiras, nós temos etnias indígenas espalhados nos estados, ok? Então, os índios não acabaram, não devem ser encarados como animais, né, como pessoas raras. Eles estão aí no nosso dia a dia, não só o índio que vive em tribo, que vive no meio da floresta, mas as pessoas que se autodeclaram indígenas e que estão vivendo nas cidades atualmente, ok?